E aí, galera dos nonos anos do Caique São João, tudo bem? Semana 13. Essa semana o tema é o livro Uma Escola Assim Que Eu Quero para mim, do escritor Elias José, mineirinho aqui de perto de nós. Já fizemos um vídeo sobre ele. Muito bem. Sobre ele e principalmente sobre a história do livro, né? Contando um resumo do livro. E o livro do Elias José faz a gente chegar a muitas reflexões. Porque o menino Rodrigo, ao chegar da roça para estudar na cidade, enfrenta inúmeras dificuldades de aprendizado, o preconceito, a discriminação dos colegas de escola, a insensibilidade da professora de não perceber as suas dificuldades, limitações e a forma como ele vinha sendo tratado pelos colegas, até que uma nova professora chega e tudo muda. Então, essa história nos leva a inúmeras reflexões sobre os mais diversos assuntos. E as atividades do nono ano essa semana, elas abordam muito alguma dessas questões do preconceito, da discriminação. Discriminação essa que o Rodrigo sofreu na escola pelo simples jeito de falar. Ele que vinha de uma área rural, onde as terminologias, a maneira de falar eram bem diferentes do que se falava na cidade, foi extremamente sofreu muito com a discriminação em relação ao seu jeito de falar, com as suas dificuldades de aprender. Então as questões todas abordam isso. O professor que realizou as questões dividiu em 3 aulas. Na primeira aula, ele fala sobre a discriminação racial durante a Primeira República, a primeira fase do regime republicano. Sempre lembrando que, no Brasil, uma das razões que contribuíram para a implantação do regime republicano foi o fim da escravidão. Uma vez que os negros ficaram livres, muitos brancos escravocratas ficaram descontentes e acabaram pesando essa cobrança, esse acontecimento nas costas do imperador Pedro II, que, tirado do poder, deu origem à atual forma de governo que nós vivemos. Embora a palavra república é uma palavra latina, né, surgiu em Roma, quer dizer coisa pública, mas a nossa república, infelizmente, ela nunca foi 100% do povo. Ela nunca foi 100% igualitária, promovendo as igualdades, né? Sempre foi uma república desigual, durante muito tempo com leis desiguais. Então, a primeira questão, ele fala sobre a discriminação dos negros nos primeiros tempos da República. Lembrando que a escravidão acabou em 1888, no ano seguinte o Brasil já se tornou uma república. E é claro que não é porque mudou a forma de governar, não foi porque mudaram as leis que a maneira de eu agir com as pessoas, o preconceito, acabou. As coisas não mudam assim da noite para o dia. Depois vem mais 2 textinhos nessa primeira aula, que fala sobre uma política de branqueamento que houve no Brasil nas primeiras décadas da República, tentando fazer o Brasil ficar com cara de país europeu, já que os negros ficaram livres e eram boa parte da população, ou era negra ou era mestiça. As nossas autoridades na época queriam uma política de branqueamento, uma política de um Brasil com cara de europeu. Por isso houve um incentivo muito grande da vinda de italianos, alemães e de europeus de outras regiões da Europa, e vieram japoneses, enfim. A ideia era, quanto mais branquinhos em terra, as futuras gerações também serão branquinhas. Então essa política de branqueamento, essa política surgiu lá na Europa, onde havia um nacionalismo muito grande, e só que lá era por etnia, lá eram todos brancos, e entre eles já havia uma política de discriminação étnica. Agora aqui mais forte ainda, porque era um país negro, e somos até hoje um país negro, um país afrodescendente. E aí vem a pergunta, com base nos textos todos que abordam a discriminação, as políticas de branqueamento do Brasil durante os primeiros anos da República, ele pergunta:
Qual argumento presente nos 3 textos mostra por que a política do branqueamento e as teorias sociais estavam erradas? Então, meus amigos, o que leva você a acreditar que a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a textura e o formato dos seus cabelos fazem de você uma pessoa melhor do que a outra? Qual é o problema de se ter um país com uma população predominantemente de uma determinada etnia do que de outra? E o Brasil, tradicionalmente, foi um país que se formou como uma salada mista. Nós tínhamos índios que se misturaram com brancos portugueses, que se misturaram com negros que vieram pouco tempo depois. Enfim, nós somos uma salada mista. E no século XIX, misturou ainda mais com a política imigratória de italianos, alemães, no início do século XX, os japoneses. Gente de todos os cantos do mundo vieram para esse país. Se misturaram entre si. Então, a essência nossa são basicamente 3. A africana, a indígena e a branca portuguesa. A branca europeia, especialmente a portuguesa. Então, desses textos todos, as teorias de que uma raça é melhor do que a outra, uma raça é superior que a outra, qual aquela alternativa que guarda a relação, que dá uma informação que está diretamente ligado a isso? Eu ficaria entre a letra A e a letra D. Dá uma olhadinha com bastante atenção na letra A e na letra D. Depois, na aula 2, ele continua falando sobre essa questão da desigualdade racial no país, aqui ele envolvendo a questão da educação, certo? Nós sabemos que os negros, nos primeiros tempos do fim do cativeiro, eles não podiam frequentar as escolas porque eram discriminados pelos alunos brancos, que na sua maioria eram de famílias ricas, tradicionais, que não aceitavam que um negro, um ex-escravo ou filho de ex-escravo, estudassem, tivessem as mesmas oportunidades que ele. Ele fala um pouco sobre isso no texto 1. No texto 2, ele comenta que a violência racial no Brasil não diminuiu tanto quanto se esperava pela ONU, certo? Ainda nós temos altos índices de discriminação racial, porque a discriminação racial, gente, ela não se faz somente na parte verbal, na parte física, mas na atitude, porque um dos grandes problemas do Brasil é a segregação racial velada, ou seja, é aquela em que você não fala, você age, faz a fina, faz a egípcia, mas age de tal forma que a pessoa percebe sutilmente o seu preconceito. Isso talvez doa mais do que você chegar e falar na cara da pessoa, xingar a pessoa, ofender a pessoa. Essa coisa velada, disfarçada, camuflada, é muito pior. Então o texto fala, a aula 2 aborda essa questão, e a pergunta é, segundo o texto 1, quais características retratam a vida cotidiana da maioria da população negra após a abolição no período da República Velha? Bem, logo após o fim da abolição, logo após a proclamação da República, que veio imediatamente após o fim da escravidão, nada mudou para o negro. A única diferença que a gente pode notar é que ele agora era livre, ele não era mais uma propriedade, ele não poderia ser vendido, negociado como se fosse um objeto. Mas ele continuou sendo discriminado pela sua cor, ele continuou ficando com os piores empregos, com os piores salários, e assim o é até hoje. Nós já comentamos em sala de aula, a maioria, se você observar, a maioria dos coveiros, das domésticas, das diaristas, dos que trabalham na coleta de lixo, dos que limpam as ruas, dos que trabalham na construção civil, a maioria são negros ou descendentes, ou afrodescendentes. Então, aos negros libertos foram destinados os empregos mais trabalhosos e menos valorizados, que deveria ser o contrário, né?
Então, aí na questão 2, eu ficaria logo entre a letra A e B. Não tem nem muito o que escolher ali, né? Acho que de cara a gente já mata a questão correta. Ainda tem uma outra pergunta relacionada a isso. A partir da leitura dos dois textos, é possível afirmar que... Então, meus amigos, eu darei uma olhadinha gostosa, uma olhadinha bem forte entre a letra C e a letra D. Eu acho que vocês matam essa assim de cara. Lê a C lê a alternativa C e a alternativa D. Vocês vão matar assim de cara. E aí vem a aula 3. A aula 3, ela fala, né, sobre as políticas antirracistas que passaram a ser trabalhadas publicamente pelo governo brasileiro, por diversos governos do mundo inteiro, campanhas internacionais que existem até hoje, lembrando que cor não define caráter, religião não define caráter, orientação sexual não define caráter, ética, moral, respeito ao próximo são coisas que estão relacionadas à individualidade da pessoa, não é o que está externo nela, ou o que ela pratica, o que ela acredita, o que ela gosta, que faz dela um bom ou mau caráter. Isso não é um fator de definição de ninguém. Então a questão 4 pede justamente isso. Levando em consideração as ideias da autora, assinale a frase que mais explica a primeira ação a ser tomada na luta contra o racismo. Então, de todas as alternativas ali, o que eu devo fazer para acabar com o racismo? Não preciso nem eu falar para você, olha, observe entre a letra tal e tal, porque tem uma alternativa ali tão clara, mas tão clara, tão óbvia, que não tem como você falar que não escolhê-la. É só ler com atenção que você chega lá, tá? Mas está logo no comecinho, é uma das primeiras. Um abraço para vocês e até a próxima semana.